mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amados e queridos irmãos, Paulo nos exorta a nós ver os nossos irmãos acima de nós. Como que acima de nós? Vendo ele especial, né? Vendo ele ou ela uma pessoa especial, né? Vendo a pessoa com poder, com virtude, vendo a pessoa com sinceridade, com honestidade, vendo a pessoa também sendo serva do Senhor, filha de Deus, filho de Deus. Hoje, o que nós vemos aí são situações totalmente invertidas. Pessoas dentro de um sistema religioso, dentro de uma instituição, achando-se grande, achando-se superior a outros ou a outras irmãs e irmãos. Isto vai de encontrar a palavra de Deus. Vai contrário à palavra de Deus. Porque Paulo fala para nós considerarmos os nossos irmãos superiores a nós. Olha, irmãos, isso também é um pecado. Nós queremos subestimar os nossos irmãos, estar acima dos nossos irmãos. Jesus, ali nas passagens dos evangelhos, quando ele está conversando com os seus discípulos, com os apóstolos, algum dos seus apóstolos indaga ao Senhor, dizendo qual era o maior ali, quem ia comandar, quem ia liderar ali os apóstolos. E Jesus apenas falou assim: olha, aquele que quiser ser maior, vai servir, seja menor. Irmãos, nem todas esses salões que se constrói, chamado de templo aí, nem todos têm ali um púlpito elevado, onde estão ali assentados os maiorais. Nem todos. O que eu estou vendo aí são pessoas reconhecendo a palavra de Deus, reconhecendo que isso é um pecado, né? Reconhecendo que isso está no meio da igreja e tem que ser dissipado, arrancado do meio do povo de Deus, porque isso é pecado. Aí podemos cair lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Porque aquilo que os apóstolos não fizeram, que Jesus não mandou, nenhum anjo vindo do céu, as pessoas estão fazendo, é maldito. É maldito, é a maldição no meio da igreja, no meio do povo de Deus, chamado povo de Deus. Então esse negócio de constrói um salão, chama de templo, chama uma coisa sagrada, separa ali um púlpito sagrado, e quando chega alguém diferente, alguém com um dom pastoral, outro dom que há, e que os irmãos também talvez não tenham, aí já chama para sentar acima dos irmãos. Isso é um pecado, irmãos. Isso é antibíblico, porque não tem nas escrituras, não foi outorgado pelos apóstolos, muito menos pelo Senhor. Jesus, ele já declara nos seus evangelhos que é para nós sermos irmãos uns dos outros. Nós todos somos irmãos. Paulo diferencia os dons de cada um, mas não separa a superioridade de uns dos outros. Paulo fala assim, para nós considerarmos. O que Paulo está falando ali? Para nós não se acharmos porque temos algum dom acima do nosso irmão, acima da nossa irmã. E você que está aí dentro desse salão aí, vê o teu irmão assentado, como dominando ali, os irmãos ali. Irmãos, isso é pecado. Isso é fazer acepção de pessoas. Isso é achar que ele é grandioso. E não vem falar que isso aí, isso aí foi aí, um ajuntamento aí, uma concordância entre o colegiado de pastores, e eles decidiram assim. Olha, que eles falam, eles decidiram assim. Mas os apóstolos não decidiram assim. Jesus não decidiu assim, que é para ter um maior do que o outro entre nós. Ele falou assim: aquele que quiser ser maior,
vai servir, seja o menor. Seja servo. Ministro é servo, é servente. Jesus não lavou os pés dos apóstolos, mostrando a sua humildade, como diz Paulo aqui, né? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de humildade, de ajuda, de companheirismo, de empatia entre um e o outro. Ora, se eu chego no meu irmão porque ele tem um dom maior do que eu, que Deus deu a ele, um dom. Eu chego a ele, mostro a palavra e falo, irmão, está aqui na palavra, isso aqui não deve acontecer no meio da igreja. Ele não vai me ouvir, só porque tem um cargo? É um cargo, vamos dizer, um cargo dentro dessa instituição. Agora, irmão, vamos parar com isso, porque nós já decidimos lá no colégio de pastores que isso está decidido. Não está decidido, irmãos. A última palavra é do Senhor, não é do homem. Então vamos parar com isso, irmão que tem essa consciência, irmãos. Vamos batalhar pela fé. Vamos dar ouvido pela fé. Vamos obedecer o Senhor. Vamos dar a voz ao Espírito de Deus. Porque na verdade, já passou da hora, irmãos, da gente cumprir a palavra de Deus. Da gente estar servindo realmente o Senhor Jesus Cristo. Como Ele pediu para nós sermos. Né? Pessoas simples. Pessoas com caráter. Pessoas que levam a mensagem de Deus. Né? Que tem essa humildade dentro de si. Agora, para quê? Para que nós vamos querer avançar para cima da palavra de Deus? A maldição vem. E nós estamos malditos por isso. Então, a cada dia, a cada momento, vamos prestar atenção na palavra de Deus. Vamos dar respaldo ao que diz a palavra. Porque Jesus ele falou assim que ele não veio para julgar o mundo. Mas o que ele deixou escrito, irmãos, para nós, a palavra, essa vai nos julgar no último dia. E é certo isso que você está fazendo com o seu irmão? Cria-se uma presidência. Depois cria-se a matriz, né? Ali chama de templo matriz. Presidente, pastor presidente. E vem as filiais com seus co-pastores abaixo, né? Isso não existe, irmãos. E os irmãos na localidade que está ali, está servindo, sendo servo daquele que está à altura. Isso não deve ser e não tem que ter no meio da igreja, irmãos. É por isso que eu briguei há tanto tempo aí, há mais de um ano, né? Quando eu estava no sistema, por causa disso. A gente não queria, porque aonde eu estava, na instituição que eu estava, eles implementaram ali, impôs ali, que só em cima do púlpito poderia subir só pastores. Isso é uma heresia, é um erro, é um pecado. Instituído por quem? Pelo Papa, pelo pastor, pelo bispo, por quem? É claro que foi pelo homem, porque na Bíblia não tem isso, irmãos. A gente construir um salão, e nesse salão consagrá-lo, e nesse salão ter lugares especiais. Isso é pecado, isso é heresia, isso é diabólico. Diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que expressamente diz o Espírito, que implantarão doutrinas de demônios. E muitos vão acatar, estão acatando isso, acham normal isto. Muda a sua mentalidade, muda a sua visão, para você reconhecer que está errado e conhecer mais a Cristo. Paulo deixou toda aqueles instrumentos do judaísmo para conhecer mais a Cristo. Ele fez proveito, né, do guia que trazia eles até Cristo, né, que era a lei. Ele pegou alguma coisa daquilo, mas usando metaforicamente para a igreja, para a graça. Então hoje nós não precisamos mais de alguém que seja acima de nós. Precisamos sim das pessoas que têm dom para ensinar as outros ou outras. Amém? Então que fica essa advertência. É pecado sim ter irmão acima do outro.
Não vem me falar que está lá em cima, não, porque é o menor, porque está servindo. Não está servindo. O que está ali é se mostrando que é maior do que o outro. É o maioral ali. E dentro do corpo de Cristo não tem maior nem menor. Somos todos membros. Cada um em sua função. Cada um em seu detalhe que Deus deu. Cada vaso Deus usa conforme a sua santidade, conforme o seu zelo com a palavra. E é isso que o Senhor quer que nós cresçamos. Nele, no seu conhecimento. Em conhecê-lo cada dia mais, cada vez mais. E amá-lo de todo o nosso coração e entendimento. E o nosso próximo, como a si mesmo, como Paulo fala aqui, olha. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amém? Um abraço a todos e que o Senhor continue nos abrindo a mente.